Olha, com a pandemia houve mudanças nas regras, nas relações de trabalho. E flexibilizações, possibilidades de acordos numa relação de trabalho num período ainda que antecedeu a pandemia, inclusive. E agora, uma discussão. Será que alguém pode ser demitido do seu local de trabalho por se recusar a tomar vacina? Nós vamos tirar essas e outras dúvidas numa entrevista aqui com a Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho, Maria Helena Rego, que está aqui conosco. Procuradora, boa tarde, obrigado. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Bom, nós vamos, inclusive, contar com a sua participação. Você pode mandar mensagem para nós do 999100066. Você manda mensagem, manda suas dúvidas e a gente vai respondendo aqui para você no nosso Jornal do Piauí. Doutora Maria Helena, houve um caso de profissional de saúde que foi demitido porque se recusou a tomar vacina. Isso pode ser estendido a outras carreiras, a outras profissões? Certamente. Nesse caso, nós temos dois aspectos a serem considerados. Nós temos um conflito de direitos, o direito individual da pessoa que pode se recusar a tomar a vacina, e temos o interesse público do direito à saúde de toda a sociedade brasileira. Nesse caso, o que é feito é uma ponderação de valores. O que prevalece? O direito individual versus o interesse coletivo. E não há dúvidas que numa situação como essa, que está em jogo a vida e a saúde da população mundial, o que prevalece é o interesse coletivo da vacinação, porque já está definido cientificamente que a imunização é a estratégia mais eficiente para garantir o fim da pandemia. Além disso, nós temos um outro aspecto restrito ao ambiente de trabalho. Há pouco tempo também foi definido judicialmente que o Covid poderia ser considerado uma doença ocupacional, ou seja, uma doença adquirida no trabalho. Então, se é uma doença ocupacional, é dever do empregador reduzir ou mesmo eliminar esse risco do adoecimento de seus empregados. A partir do momento que ele tem o dever de eliminar esse risco e que, caso ele não elimine, isso vai gerar uma indenização para os empregados, ele tem o direito de exigir a vacinação. Como se exige, por exemplo, o uso de cinto num ambiente de altura? Exatamente, é uma medida coletiva de saúde e segurança. Tá. Mas na prática, isso não acaba tornando obrigatória a vacinação? Sim, porque quem trabalha e quer ir para o seu trabalho não tem o direito de expor todos os demais trabalhadores ao risco de adoecimento. Tá. E como é que isso se dá normalmente? Como é que se dá? A pessoa é notificada para que tome a vacina? Como é que funciona o passo a passo até chegar na demissão? O Ministério Público do Trabalho, nacionalmente, ele já havia emitido, mesmo antes dessa decisão judicial, uma nota técnica, entendendo que é dever do empregador exigir a vacinação, para garantir um meio ambiente de trabalho seguro para todos os demais. E nessa nota técnica, o que se orienta é que o empregador pode, sim, exigir a carteira de vacinação para que o empregado demonstre que se vacinou. Mas, antes disso, ele deve dar a orientação de que a vacinação ela tem que ser uma medida adotada e que, caso ela não seja adotada, o comportamento daquele trabalhador que se negar a se vacinar vai ser considerado uma falta grave e que pode gerar uma demissão por justa causa. Então, o empregador ele deve fazer essa notificação de um modo geral para toda a empresa. A partir daí, ele pode exigir a carteira de vacinação. Caso o empregado não apresente essa carteira de vacinação, a CLT prever 3 penalidades. Agora que fugiu o nome, a advertência, a suspensão, por alguns dias, e a demissão por justa causa. Ele pode adotar essa graduação de penas, mas ela não é obrigatória. Eu não preciso começar com a menor para ir para a maior. Não precisa. Eu posso escolher a que eu vou aplicar como Ele pode escolher, considerando a gravidade da falta, Então, nesse caso, o que se recomenda é que ele comece pela menor, mas caso ele entenda que realmente já é o caso de uma demissão por justa causa, ele já pode partir para a demissão por justa causa. A senhora acredita que essa interpretação pode levar à obrigatoriedade de vacinação para outras doenças no futuro? Ou já é assim, por exemplo, gripe? Até o momento não é assim. Até o momento, por nós estarmos tratando de uma situação excepcionalíssima, Covid, uma pandemia, e
o mundo inteiro, todos os estados estão envolvidos, né, na eliminação desse vírus, se tem tido essa posição. Tá. As pessoas que eventualmente precisarem tomar vacinas, e aí evidentemente que essas campanhas, como a senhora tem visto e todo mundo tem visto, elas acontecem, por exemplo, agora, né? Agora está tendo vacinação para pessoas em segunda dose. Quais são as obrigações das empresas em relação à liberação desses funcionários para vacinação? Existe algo que tenha sido estabelecido? A partir do momento que ele pode demitir o empregado, caso ele não se vacine, ele tem que liberar o empregado para ir se vacinar. Então, ele está liberado do trabalho para fazer a vacinação? Exatamente. Tá. Existem muitos casos de profissões fora a saúde em que já se tem esse tipo de ocorrência, de demissão por causa de vacinação? Os primeiros casos têm sido na saúde. Inclusive, aqui no Piauí, nós ainda não tivemos nenhuma denúncia dessa natureza, né, de não vacinação e de aplicação de penalidades por conta disso. Quais são as recomendações que estão sendo feitas às empresas e aos empregadores em relação à Covid-19? Nós estamos vivendo um momento cada vez maior de retorno às atividades. Nós temos praticamente todas as atividades já voltando. Até que ponto o Ministério Público tem olhado para essa questão? Essa tem sido uma atuação prioritária. Inclusive, temos tido várias denúncias que têm ocasionado inspeções, né, por conta disso. O que nós temos? Nós temos todos os protocolos de segurança estaduais que devem ser observados, estão todos válidos, né, até o momento. O retorno das atividades só pode ocorrer obrigatoriamente com a observância de todas aquelas normas, algumas já bem conhecidas, distanciamento, uso de máscaras, disponibilização de álcool gel e de sabão e água para higienização constante das mãos, utilização de barreiras físicas quando há contato com o público, quando não é possível distanciamento de 2 metros. Então, todas essas normas estão em vigor. E outra coisa que nós temos observado também, estamos começando, é exatamente essa questão da vacinação, que a partir de agora deve estar prevista no chamado Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional da empresa, o PCMSO, como uma medida coletiva de saúde e segurança. Tá, então, e quem tem esse papel de fiscalização e controle? O médico do trabalho? O médico do trabalho, ele elabora esse programa, né? E já deve inserir dentro do programa essa medida. Quem tem o papel de fiscalização e controle é a fiscalização do trabalho, por meio da auditoria fiscal, e também o Ministério Público do Trabalho. E, além disso, eu creio, o programa especificamente são esses 2 órgãos, né? Mas a vigilância sanitária também tem atuado. A vigilância sanitária nesse dia a dia do trabalho de combate aos efeitos da Covid-19. As pessoas que tiverem dúvidas sobre essas novas regras, elas podem ter acesso a elas de que jeito, doutora Maria Helena? A fiscalização do trabalho mantém um plantão, né, que é para tirar dúvidas de empregados e empregadores. No Ministério Público do Trabalho, nós não temos esse atendimento ao público, certo, até porque, constitucionalmente, nós somos vedados de prestar consultoria. Nós não temos esse tipo de atribuição. A fiscalização das ações aqui, ou a titularidade das ações aqui. A titularidade das ações e também quando recebemos denúncias que podem, inclusive, ser feitas anonimamente, né? Um colega de trabalho que tenha conhecimento que um determinado colega se recusou a se vacinar e que está trabalhando, essa denúncia pode ser feita de forma anônima no site do Ministério Público do Trabalho. Bom, mensagem dos telespectadores, 99100066 pelo WhatsApp, o Edmar. Boa tarde. Mesmo depois de ter seus empregados vacinados, a empresa é obrigada a fornecer EPIs aos seus empregados? Eu acho que ele deve estar se referindo à máscara. Sim, essa obrigatoriedade permanece porque a vacinação ela não impede completamente que a pessoa adquira a doença. Então, mesmo depois de vacinado, que a vacinação ela é uma medida de natureza coletiva, e o fornecimento do equipamento de proteção individual, que é máscara, e o álcool gel e a higienização das mãos, ela é uma medida de proteção individual. Tá, então todas as orientações permanecem. Ficam mantidas e as distribuições... Distanciamento permanece, todas as medidas permanecem, até que esses protocolos de segurança sejam revogados. Vamos lembrar que as empresas não compram vacinas, né? As vacinas são aplicadas não é um gasto para as empresas. Pelo SUS, né? O Sistema de Saúde Pública. Bom, vamos lá.
991000066, a mensagem: bom dia, uma empresa pode demitir um funcionário doente enquanto está doente de Covid-19? Não. O funcionário pode ser demitido? Não, não pode ser demitido enquanto está doente. Inclusive, como nós já dissemos, por ser considerada a possibilidade de ser uma doença adquirida no trabalho, né? Mesmo que o empregado ele sendo demitido, ele vai poder ajuizar uma reclamação trabalhista e demonstrar que adquiriu aquela doença no trabalho. Mas é possível demonstrar isso? Na verdade, exatamente assim. Eu disse demonstrar porque é um caso mais de reclamação trabalhista, né? E de prova, e de fatos e provas dentro do processo, porque só pode ser analisado no caso a caso. Essa prova já ficou dita que ela deve ser o empregador é que vai dizer que ele não adoeceu no trabalho, né? Então, aí, a partir daí, o empregado também tem que ter uma certa cautela no seu comportamento pessoal, né? Porque se ele está participando de aglomerações, participando de festas, né? Andando sem máscaras, ele vai facilitar essa prova para o empregador. Exatamente. Então, fica difícil dizer, né? A pessoa tem uma vida fora e aí dizer que foi no ambiente de trabalho, realmente tem que ser uma prova realmente bastante convincente. Bom, amanhã é um dia importante porque é um dia justamente de prevenção a acidentes no ambiente de trabalho, né? O Ministério Público do Trabalho terá atividades relacionadas a isso, com a importância de se convencer as pessoas sobre a proteção individual dos ambientes de trabalho. Este ano, excepcionalmente, nós não marcamos nenhum evento presencial, né, para poder marcar essa data, que normalmente é feito panfletagem, é feito eventos em grandes empresas para conscientizar empregados e empregadores. Por conta de todas essas medidas restritivas, isso não foi feito, mas é importante marcar essa data, porque nossos índices ainda são muito altos. Em 2020, mesmo com todo o grande período que as atividades econômicas permaneceram paralisadas, nós ainda tivemos mais de 1.400 acidentes de trabalho e 21 óbitos. São números ainda muito elevados. Então, é sempre importante estar conscientizando empregados e empregadores de que o acidente de trabalho, ele é previsível e é evitável. E que, na maioria das vezes, as medidas, elas nem causam um impacto financeiro muito grande para as empresas. Então, a adoção das medidas de proteção e segurança podem garantir a vida e a saúde dos trabalhadores. A gente tem observado cada vez mais uma compreensão das pessoas sobre a importância desses cuidados? O trabalhador, por exemplo? Infelizmente, nós ainda observamos muitos casos em que medidas simples poderiam ter salvo vidas, né? A gente, constantemente, a população cruza com trabalhadores sendo carregados em carrocerias de caminhão, né? Aquele que você... Empresas que vendem material de construção vão fazer entrega de tijolos, cimentos, e a gente vê trabalhadores sendo carregados na carroceria. Há vários casos de acidentes daquela natureza, do trabalhador cair, bater a cabeça e morrer. Então, é uma situação simples, básica e que ainda acontece. Então, constantemente nós observamos a falta de adoção de medidas simples por parte, em regra, dos empregadores, mas também há algumas vezes uma resistência do empregado em usar aqueles equipamentos, em adotar essas medidas. Porque nossas avós diziam, né, do interior, o costume é que mata. Sim. Eu trabalho há 20 anos e nunca tive nada. Então, isso às vezes, o incômodo do uso do protetor auricular, mas se demora 15 anos sem o uso do protetor auricular para se começar a perder a audição. Então, o trabalhador e o empregador também trabalham muito a curto prazo, sem pensar que 15 anos submetido àquele volume, por 8 horas diárias, aquilo vai acarretar uma perda de audição. É importantíssimo, gente, esse cuidado com proteção individual no ambiente de trabalho. Doutora Maria Helena, muito obrigado pela participação conosco hoje no Jornal do Piauí. Nós é que agradecemos a oportunidade. Procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, muito obrigado.